Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de junho de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje nós iremos iniciar o islamismo. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de abertura. Vamos trazer a nossa imagem mental, a figura de Jesus. E, querido Jesus, queremos te agradecer essa oportunidade, esse espaço maravilhoso que nos recebe para pararmos por essas horas, para nos instruirmos, para verificarmos como a vida anda e continua, para não desistirmos dos nossos aperfeiçoamentos, que a luz, o progresso, a felicidade é o nosso objetivo. Obrigado por esta oportunidade que é grandiosa. Só quando a gente se ausenta por um período que a gente vê como esse espaço faz falta na vida da gente. Então ajuda-nos a cada um de nós aqui estarmos presentes nesse estudo para apreendermos um pouco que seja deste ensinamento de hoje, para vermos o que pode ser colocado na nossa vida diária, o que podemos implementar, modificar, melhorar, para também um dia chegarmos à Tua luz, à Tua presença. Ajuda-nos, Jesus, a ficarmos contigo, porque já sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá. Vamos primeiro entender o que é um adepto do islamismo. Um adepto do islamismo, ele é chamado de muçulmano. Vamos ver o que as pesquisas da Terra falam sobre Maomé. Maomé é o mais recente e o último profeta do Deus de Abraão, tá? Estou falando de pesquisas históricas, tá? Terra. Então, Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão. Para os muçulmanos, que são os adeptos do islamismo, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Como figura política, Maomé, ele unificou várias tribos árabes, o que permitiu as conquistas árabes daquilo que viria a ser um califado. O que é isso? É a forma islâmica, monárquica de governo, representa a unidade e liderança política do mundo islâmico. A posição do seu chefe de Estado, o califa, baseia-se na noção de um sucessor à autoridade política do profeta islâmico Maomé, que se estendeu da Pérsia até a Península Ibérica. Onde é que é isso? Está situado no sudoeste da Europa, é formada por Gibraltar, Portugal, Espanha e Andorra, e uma pequena fração do território da França, nas vertentes ocidentais e norte dos Pirineus, até o local onde o istmo está situado. Voltando então a Maomé, ele não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, mas sim um ser humano. Contudo, entre os muçulmanos, que são os adeptos do islamismo,
ele é visto como um dos mais perfeitos seres humanos. E o próprio Alcorão o estabelece. Livro deles. Nascido em Meca, na Arábia Saudita, Maomé foi durante a primeira parte da sua vida um mercador que realizou extensas viagens a trabalho. Tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes perto de Meca. Os muçulmanos acreditam que em 610, quando Maomé tinha 40 anos, enquanto realizava um desses retiros espirituais numa das cavernas de Monte Hira, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus, e comunicou que Deus o havia escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Maomé deu ouvidos à mensagem do anjo e, após sua morte, estes versos foram reunidos e integrados no Alcorão durante o califado de Abacar. Califado é como se fosse um presidencialismo, vamos dizer assim. No caso, era um título monárquico, né? Um rei. Maomé não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo, duas religiões monoteístas, já conhecidas pelos árabes. Em vez disso, Maomé teria declarado que é necessária proteção a estas religiões, tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo. E informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais dessas religiões, tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Nós estamos abordando a parte histórica. Vamos ver daqui a pouco a fala de nossa irmã. Que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais destas religiões, que tinham sido corrompidos e esquecidos. Porém, isto de acordo com a enciclopédia judaica, Maomé tornou-se cada vez mais hostil aos judeus ao longo do tempo quando, abre aspas, percebeu que havia diferenças irreconciliáveis entre a religião deles e a sua, especialmente quanto à crença em sua missão profética, se tornou critério de um verdadeiro muçulmano. Então, mesmo eles colocando na condição de profeta, os judeus não aceitaram, isso já foi motivo para muita briga. Muitos habitantes de Meca, foi aonde o nosso Maomé nasceu, rejeitaram a sua mensagem e começaram a persegui-lo, bem como aos seus seguidores. Em 622, Maomé foi obrigado a abandonar Meca, numa migração conhecida como a Hérgira, ou Írgira. Tendo se mudado para Latreb, atual Medina, nesta cidade, Maomé tornou-se o chefe da primeira comunidade muçulmana. Fundou o islamismo. Seguiram-se anos de batalhas entre os habitantes de Meca e de Medina. Meca, a cidade que ele nasceu e que ele foi expulso, e Medina, a cidade a qual ele estava habitando e que ele fundou a primeira comunidade muçulmana, que resultaram, em geral, na vitória de Maomé e de seus seguidores. Teve guerra mesmo. A organização militar criada durante estas batalhas foi usada para derrotar as tribos da Arábia. Por altura da sua morte, Maomé tinha unificado praticamente todo o território sob o signo de uma nova religião. Qual era? O Islã. Vamos já ver, dentro da leitura da obra mediúnica,
se Maomé realmente foi um profeta e, se foi, qual era a missão dele. Nascimento, 22 de abril de 571, em Meca, na Arábia Saudita, e ele desencarnou em 8 de junho, no ano de 632, em Medina, né? Também na Arábia. O nome dele era Abu Al-Qasim Maomé ibn Abdallah ibn Abdallah Mutalib ibn Hashim. Essa foi ótima. Gostaram? Mais conhecido somente como Maomé. Isso é que dá, né? O nome dele. Olha, ele foi um líder religioso, político e militar árabe. Segundo a religião islâmica, é uma religião abraâmica, ou seja, vem de Abraão, monoteísta, articulada pelo Alcorão, livro sagrado do Islã. Um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus. E pelos ensinamentos e exemplo normativo de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. Então, por isso é que eles não admitem, hipótese alguma, que você venha falar de Maomé. Origem dos povos árabes. Olha, vamos entender um pouco isso aqui. Povo de origem semita, originalmente formado por tribos nômades, que viviam na região desértica da Península Arábica, hoje a Arábia Saudita. Estas tribos descendiam, em sua maioria, das tribos ismaelitas, descendente de Ismael, o filho do hebreu Abraão com a egípcia Agar. Porque quando a mulher do Abraão não podia ter filho, ela deu a serva. E ele teve o Ismael com a Agar. E o Ismael ficou como filho. Só que depois a Sara engravidou, né? E não pode ter dois, na lei, os semitas, os judeus, não pode ter dois primogênitos, só um. E o que o Abraão fez? O Abraão despediu a Agar com Ismael, e é daí que dá o tronco árabe, é daí. Quais são os países árabes? O chamado mundo árabe é constituído por 19 países, 12 dos quais são asiáticos. Então vamos lá: Síria, Líbano, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen do Sul, Sultanato de Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, e 7 africanos, que aí vem o Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Mauritânia e Sudão. Ok? Então nós já temos mais ou menos assim uma ideia en passant sobre um pouco do mundo árabe e sobre um pouco do islamismo e um pouco de Maomé. Vamos ver agora o que o nosso querido Emmanuel vai retratar na obra Caminho da Luz. O islamismo. Antes da fundação do papado, a fundação do papado foi em que ano? 607. Então, antes de 607, vamos lá. Antes de 607, as forças espirituais se viram compelidas, ou seja, empurradas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da igreja, ou seja, muitos encarnam. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para as gerações vindouras. Ou seja, não conseguiram, mas ficou registrado as experiências para o pretérito. Até aí estamos juntos? Sim.
Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Com as mais altas delegações do plano, ou seja, a Terra está pegando fogo, mas a misericórdia divina não desiste. Vai, Tereza, vai, Beneditinho. Vai mandando, que é o que está acontecendo, e continua mandando, vai injetando. É a enxertia divina, né? Vai inserindo para tentar ajudar. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ou seja, Maomé é verdadeiramente um missionário. Filho da tribo dos Coraixitas, porque lembra que eles eram povos nômades, confere? Confere. Tribos. Então, filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sobre a luz dos ensinos cristãos. Isso ele fez, porque olha só. Isso ele conseguiu, olha. Por altura da sua morte, Maomé tinha unificado praticamente todo o território sob o signo de uma nova religião, o Islã. Só que é tipo assim, olha, você vai para fazer uma união dos povos. E o que ele fez? Ele fez a união, mas puxando sardinha para aquilo que ele fundou, a religião dele. Mas lembra que lá em cima, quando ele disse assim, que o propósito dele era que ele deveria proteger tanto o cristianismo quanto o judaísmo. Lembra? Isso na parte histórica. Ele diz assim, Maomé não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo. Ele não rejeitou completamente. Duas religiões monoteístas, já conhecidas pelos árabes. Em vez disso, Maomé teria declarado que é necessária proteção a estas religiões. E informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais dessas religiões. E veio. Só que ele se perdeu. Vaidade. Enquanto ele percebeu que tudo estava certinho dentro da crença dele, beleza. Mas a partir do momento que ele percebeu que havia diferenças, então a partir de agora não estamos mais juntos. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sobre a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija, e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra. Porque, meus irmãos, você acha o quê? Que a pessoa que reencarna com uma missão, do tamanho dessa missão, não sofre influência? Agora, a diferença é que o nosso Senhor Jesus é o espírito crítico. Então, para um espírito crítico, para um espírito puro, ele não cai mais. Ele não cai. Ele não cai mais. Mas para um espírito superior, da segunda ordem, ele ainda poderá cair. Para um puro, não mais. Então, só existe influência se existe aquele que se influencia. Então, no caso do nosso Senhor Jesus, não tinha influência. Então, quando nós nascemos com missão, seja que nível for, e quando nascemos com uma missão, com um compromisso com a humanidade para restaurar moralmente, o assédio é muito maior. Daí a gente vê a grandeza de uma missão do Chico, do Kardec, que você precisa
estar bem na disciplina, senão você se perde, né? Por isso a advertência de Emmanuel, disciplina. A quantidade de dinheiro que passou na mão de Francisco Cândido Xavier com a venda dos livros, e ele não se corromper, a quantidade de elogios que esse homem recebeu, sem se corromper, porque para a nossa condição humana, ainda, elogio nos faz muito mal, porque alimenta a vaidade. A multidão de pessoas que iam atrás desse homem, ele não se envaidecer. Eu acho que esse encontro que o nosso Chico fala, que eu conheci através de uma das palestras do palestrante Haroldo, e ele diz assim que, você já conhece, mas é porque essa história realmente, ela fica bem patente quem era Chico Xavier. E que ele sabia qual era a posição dele. Então ele vai para uma casa espírita que está comemorando 30 anos. E ele solicitou que não divulgasse, porque a casa espírita era pequena para evitar tumulto. Mas quando ele chegou, tinha muita gente, mas era muita gente. Muita gente. Pessoas na janela, empenduradas, estava bem difícil o acesso. Quando ele conseguiu entrar, que ele conseguiu se sentar, que deram o microfone para ele, ele disse: eu sei, porque essa casa está tão cheia. Gente, todo mundo ali foi para ver Chico. Mas ele entendia que não era a Chico. Ele disse: eu sei porque essa casa está tão cheia hoje. É porque todos nós estamos com muita saudade de Jesus. Então, em verdade, a figura Chico Xavier fazia com que as pessoas lembrassem do Mestre. Porque Chico era amor. E quem não quer estar ao lado do amor que nos lembra a figura do Mestre Jesus? Então, ele reportou tudo aquilo ao Cristo. Então, como? Então, é esse o movimento. Então, numa dessa, a pessoa cai. Esse séquito de pessoas, de seguidores, adorando o palestrante, isso prejudica muito. E a pessoa acaba se envaidecendo e projetando a sua imagem. E começa a projetar mesmo e se perde. E se perde. Então, olha só aqui. Torna-se rico após o casamento com Khadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra. Não resiste. Traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Traiu. Eu me comprometo em honrar, em ser fiel a ti, meu pai, e chego aqui, acabo me corrompendo. O assédio, ele existe. Sempre vai existir. Mas o livre-arbítrio é nosso. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, ou seja, ele era médium mesmo. Ele realmente via os espíritos. Lembra que ele diz aqui que ele disse que ele ouviu de Deus para realizar? Lembra que nós lemos? Ele viu o anjo Gabriel. Ele era médium. Diz aqui o nosso Emmanuel: dotado de grandes faculdades mediúnicas inerente ao desempenho dos seus compromissos. Essas faculdades mediúnicas estavam ligadas ao compromisso que ele iria realizar. Inerente ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto nos grandes lances da sua existência. Olha, gente, ninguém está desamparado, mas, olha lá, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. Aí a gente lembra sempre de Alcione,
quando veio, solicitou para reencarnar no planeta Terra, em que o mentor espiritual, o Antênio, disse do perigo. Do perigo. Muitos foram e fracassaram. Muitos foram e fracassaram. Então, olha só. Nos grandes lanços da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. Matéria. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão que se evola de muitas das suas lições, lembra que a função dele era proteger? Há um espírito belicoso, ou seja, que incita a guerra. Então, por isso, uma contradição. No momento, o cristianismo, no momento, ele incita o povo à guerra. Um espírito que incita a guerra, um espírito de violência, um espírito de imposição, junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão. Existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e pelas forças do mal. Num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Olha. Cérebro, razão, transviou. Jesus sendo crucificado. Se ele quisesse, ele poderia mudar toda a história. Mas ele não mudou e se entregou. Antes de ser preso, ele disse em voz alta: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Era só para nos ensinar, porque ele não sabia que não seria afastado, porque era da vontade do Pai. Mas ele queria ensinar como é que ora. Antes do testemunho é assim que ora. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Então, o que a gente percebe nesse momento? Ainda na terra, seguir o Cristo é a porta estreita. É a porta do sacrifício. Não é a vitória. Porque quando a gente fala em vitória aqui na terra, a gente só pensa em vitória horizontal. Então, para Maomé, ele alcançou a glória na terra, horizontal, mas ele perdeu a vertical. Ele conseguiu formar um grande grupo, lutar e conquistar, enriquecer, ter o poder, porta larga. Então, em tudo na nossa vida que nós estivermos vivendo, muitas vezes eu vou ter que abrir mão. Aparentemente serei um perdedor. Mas para eu não me dispor com a lei. Olha, eu estou numa briga ferrenha aqui. É meu direito, é meu direito. Abra mão. Porque todo aquele que quiser ganhar a própria vida, perdê-la. Então a porta é muito estreita. Porque eu fazer esse movimento assim, olha, deixa para lá, a gente é chamado de louca. E a vida ainda te diz assim: mas é de teu direito. Você está com a razão. Nós não podemos ser omissos. O mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido. Você vai ser conivente. Mas eu não quero brigar. Deixa para lá. Entendeu? E às vezes esse deixa para lá
é justamente a lição que eu estou enrolada há milênios, que eu só precisava dizer: deixa para lá. Mas que eu estou há séculos dizendo: eu não deixo para lá, e se for preciso eu mato e brigo, mas eu não vou abrir mão. A porta lá. Pelas forças do bem e do mal, no cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes era necessário extirpar. Mais uma vez, a vitória das trevas contra a luz. Que é esse o cuidado que nós temos que ter quando falamos também de espiritismo. As trevas estão dentro do centro espírita, estão dentro das instituições, estão como pseudos médios, pseudos dirigentes, pseudos dialogadores, pseudos presidentes de casas espíritas, pseudos coordenadores, pseudos palestrantes. Porque hoje a gente consegue bater palmas, aplaudir, achar o máximo, e a pessoa só fala de psicologia, não cita Kardec, não cita nada de espiritismo, 2 ou 3 frases de espiritismo e acabou. E a gente bate palma e acha maravilhoso. Quando conta uma piada, fica melhor ainda. E a gente passa um seminário, um congresso inteiro, ouvindo nada com nada dentro. Então, também pode acontecer com o espiritismo, se nós não abrirmos os olhos. Se nós não voltarmos às bases doutrinárias para estudar. Hoje eu costumo dizer que dentro do centro espírita o ponto mais atacado é infância e juventude. Porque se eles conseguirem diminuir a quantidade de criança e a quantidade de jovem, é questão de tempo para o espiritismo desaparecer, como desapareceu na França. Porque nós estamos morrendo. E quem vai dar continuidade? Alguma pergunta ou alguma colocação? Tudo ok? Vamos então agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão. Vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer a nossa oração final. Jesus amigo, te agradecemos a oportunidade dessa reunião, desse estudo, desses esclarecimentos. Que não nos esqueçamos novamente de tantos passos mal dados e que possamos agora caminhar firmes na tua direção, no teu caminho, sabendo que tu sempre estás conosco. Ajuda-nos a não esquecer deste fato, a orar e pedir tua ajuda, teu auxílio, em qualquer fato que formos enfrentar. Te pedimos a bênção para voltar para casa e que esses ensinos, esses comentários não nos abandonem, que nos fiquem de lembrança, de recordação, de quanto temos que abrir mão, de melhorar, de perdoar, de ser humildes no nosso caminho de hoje, que não nos pede tanto, mas que saibamos ceder e ser humildes. Fica conosco hoje e sempre.